Vamos lá então, retomando os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, agora no segundo item, caracteres do verdadeiro profeta, né? o tópico número 9. Ele é um tópico bastante semelhante ao anterior, que nós estudamos no nosso último encontro, os falsos profetas, né? São Luís trouxe para nós aqui uma orientação sobre as características dos falsos profetas, enquanto que Erasto, nessa próxima mensagem, traz os caracteres do verdadeiro profeta, mas na verdade faz uma abordagem bastante semelhante, e a gente vai reforçar as nossas ideias anteriores para percebermos de uma forma um pouco mais abrangente as situações que nós vivemos hoje, principalmente nessa busca quase que desesperada que as pessoas têm por algo que lhes ofereça esperança por uma condição de vida melhor nessas circunstâncias do mundo que nós vivemos hoje. Só que, seguindo aquela máxima do mercado que nós vemos hoje, existe uma lei que rege essa relação entre aqueles que oferecem e aqueles que buscam, que é a conhecida lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura, podemos ter também uma grande oferta. E nessa oferta nós temos que avaliar exatamente a qualidade daquilo que vem sendo ofertado. Quando nós falamos de ideias, nós temos nessa grande variedade do nosso mundo hoje aquelas que se apresentam das mais variadas qualidades e tendências. Então, de que forma que nós vamos fazer uma seleção para sabermos se aquilo que está sendo consumido é válido ou é prejudicial, é saudável ou prejudicial? Então nós temos aqui, nessas duas mensagens, do nosso encontro anterior e dessa também, dois espíritos que reforçam para nós, espíritos de autoconhecimento, não simplesmente pela denominação com que se apresentam, mas pela qualidade das orientações que acabam fornecendo, e é isso que Kardec apresenta para nós, porque inclusive eles também devem ser observados dentro daquilo que oferecem para nós. Nós teremos aqui um pouco mais para frente nesse capítulo uma mensagem também reforçando aquilo que Kardec já tinha estudado nos itens anteriores: não acrediteis em todos os espíritos. E aqui no item número 3 das instruções, os falsos profetas da erraticidade. Então, sem nenhum constrangimento em também submetê-los a essa mesma avaliação, nós nos perguntaríamos, né, qual é exatamente a qualidade ou os atributos desses espíritos que passam essas mensagens para nós, para se colocarem como espíritos sábios, para se colocarem dentro daquela forma carinhosa com que nós nos dirigimos a eles, quais exatamente os atributos que eles têm para serem classificados como espíritos de luz. E aí Kardec, no livro dos médiuns, traz para nós essas orientações, falando que o espírito ele vem sendo conhecido gradualmente pela continuidade do seu trabalho e pela qualidade daquilo que ele apresenta. Então uma única mensagem, sem dúvida, pode ser muito bem elaborada, muito bem trabalhada, né, como nós comentamos anteriormente. Ser elaborada de uma forma poética, com as palavras precisamente escolhidas para provocarem um efeito emocional, um efeito psicológico. E aí então de imediato os classificamos como sendo espíritos sábios. Mas o que vai demonstrar exatamente essas virtudes
é a continuidade, a manutenção do mesmo padrão da sabedoria que apresentaram inicialmente. Então nós tivemos aqui dois espíritos, São Luís e Erasto, que durante anos trabalharam com Kardec, mostraram o conhecimento, mostraram as orientações, foram submetidos a julgamento pelo próprio Kardec e viram ali a coerência, o equilíbrio, a sabedoria das palavras, as orientações, e aí então conquistaram a confiança de Kardec e da mesma forma também passam a conquistar a nossa confiança. Se por acaso alguém disser que algo que eles apresentaram não está de acordo com os ensinamentos morais de Jesus, nós podemos então colocá-los sob observação. Por que os ensinamentos morais? Porque se nós colocarmos as questões dogmáticas, elas são interpretativas, podem não estar corretas em virtude das traduções, das manipulações desses textos, e aí trazem para nós muito mais confusões do que certezas. E quando nós falamos em questões morais, elas são indiscutíveis. O amor é o amor, a virtude é a virtude, a caridade é a caridade, e aí ninguém pode dizer o contrário. Agora, se falarmos se Jesus falou de reencarnação ou não falou, se falou de inferno ou não falou, se falou de demônios ou não falou, isso é uma questão de textos, de palavras que foram escritas por homens e com o passar do tempo foram então mexidas, manipuladas. Mas quando nós falamos de uma forma de questões morais, então isso tudo é indiscutível, né? Bom dia, pessoal, beijo, André. Bom dia, Fernanda, bom dia, Laura, bom dia a todos. Então aqui para nós, voltando então aqui no nosso estudo de hoje, Erasto então, um dos orientadores dos trabalhos de Kardec, traz para nós aqui uma mensagem que ela é bastante contundente no seu conteúdo. Ela é bastante rígida, chamando a nossa atenção para que nós façamos avaliações equilibradas, corretas, firmes de tudo aquilo que nos é apresentado hoje como filosofias salvacionistas. Porque é exatamente aquilo que a gente vê hoje. Para você apresentar uma filosofia que seja salvacionista, que apresenta uma proposta de salvação, você inicialmente tem que se perguntar, mas você vai salvar alguém do quê? E aí vem a primeira parte, que essa também é problemática, que a gente pode chamar daquele terrorismo espiritual. Passamos então a dominar as pessoas pelo medo e depois ao mesmo tempo passamos a apresentar para elas uma ideia de salvação. Percebemos então essas duas forças, ou esses dois elementos que estão diretamente conectados. Primeiro eu faço você ficar com medo e depois eu apresento para você algo que vai salvá-lo, que vai aliviá-lo desse medo, que é o que a gente vê exatamente hoje aqui na nossa sociedade planetária. Um detalhe, como nós conversamos anteriormente, é que nós temos que avaliar muito mais do que o erro diante desse tipo de conduta, é avaliar a intenção daquele que porventura erre, daquele que porventura se equivoque. Porque há aqueles que, de boa fé, tentam acertar, mas pela falta de compreensão dessa realidade espiritual, ou da compreensão do conteúdo da mensagem que transmitem, acabam se equivocando. Então fazem com todo o fervor, com toda a boa vontade, com toda a fé, mas levam uma mensagem incompleta ou equivocada. E há aqueles que fazem de má fé, aqueles que criam essa expectativa negativa e depois se apresentam como sendo missionários e, manipulando mentes e corações, acabam assumindo uma condição de poder que nada mais é do que o alimento do seu ego, da sua própria vaidade. E daí então ele se beneficia tanto moralmente dessa questão, pela posição que ele ocupa, como também materialmente,
extraindo das pessoas aquilo que para ele é fonte de riqueza. Então Erasto ele é bastante, então, como eu disse, contundente nessa mensagem. Chama atenção para que nós não sejamos condescendentes com esse tipo de comportamento e façamos um julgamento sério, firme, com toda a caridade naturalmente, mas sem deixar espaço para esse tipo de comportamento na nossa sociedade. Principalmente quando nós vemos hoje as massas sendo conduzidas por esses representantes, por esses líderes, por filosofias, por instituições. Exatamente, o Zé. Nós vemos esse tipo de conduta dentro do meio religioso, mas nós falamos isso anteriormente também. Nós temos no meio acadêmico, no meio científico, no meio político, no meio administrativo, em todos os lugares, o discurso acaba sendo o mesmo. Então você mostra o problema, pode muitas vezes intensificar esse problema e depois você apresenta a tábua de salvação. E naturalmente você é o salvador condutor dessa tábua. Então, hoje nós começamos a ver, principalmente nessa época atual, de tantos problemas, de tantas aflições, de tantas incertezas, aparecendo grupos se colocando como salvadores. E claro que as pessoas tomadas pelo desespero se entregam de corpo e alma, sofrendo as consequências disso em virtude dessas manipulações. Então temos aqui, na Sociedade Parisiense, em Paris, 1862, quando Kardec fazia esse trabalho de elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe então uma mensagem intitulada Caracteres do Verdadeiro Profeta. Diz inicialmente aqui na primeira oração: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Aqui vale destacar, bom dia Sumar, bom dia abraço. Aqui vale destacar o estudo que nós fizemos até ontem, né, porque fechamos ontem o nosso estudo do livro A Gênese, concluímos essa obra, e aí nós falávamos naquele último capítulo, os sinais dos tempos e a nova geração, falando sobre esse momento de transição, de transformação que o nosso mundo vem vivendo, né, uma transformação moral, onde, por aquilo que os Espíritos passam para nós, mostra essa presença mais intensa do mundo espiritual interagindo conosco, principalmente tratando dessas mudanças com espíritos com maior conhecimento, com maior valor, com mais valores. Também aqueles espíritos que se mostram resistentes a essas mudanças, endurecidos no seu egoísmo, que sofrerão consequências drásticas, dolorosas, por essa condição, por essa posição. E aí então, estudando esse tema, nós vemos uma grande agitação no nosso mundo hoje. Então, para nós que temos essa visão do mundo espiritual a partir da perspectiva espírita, nós temos um entendimento bastante diferente daquilo que se vê em outras filosofias. Vemos uma transformação natural do nosso mundo, vemos ali então os espíritos interagindo conosco, trazendo orientações, trazendo mais esclarecimentos, explicando detalhadamente de que forma que isso vai acontecer. E por outro lado nós vemos outras filosofias falando sobre fim do mundo, sobre pena e sofrimento eterno, sobre presença de entidades que vão provocar grandes catástrofes. E dentro daquela ideia de que as pessoas devem ser tementes a Deus para alcançarem esse mundo espiritual, serem tementes a Deus significa temer Deus, ter medo de Deus. Daí então fazem tudo para evitar que esse medo as afete dessa forma tão intensa de acordo com essas promessas que são feitas.
Então, nessa fase de transição, é muito natural as pessoas apresentarem então ideias de que o fim do mundo está chegando, datas estão sendo marcadas, que as catástrofes fazem parte de uma ira de Deus. Então, nessa fase em que vemos essa grande agitação, bom dia, Pati, essa grande agitação acontecendo, é natural que portos seguros, ou supostos portos seguros, se mostrem convidando essas pessoas para se aproximarem, atracarem nesses portos para evitar um maior sofrimento, ou minimizarem maior sofrimento, cumprindo inclusive algumas determinações, algumas regras que são apresentadas. Então, por isso, coloca para nós aqui Erasto que essa desconfiança dos falsos profetas ela é útil principalmente nesses momentos de transição como esse que nós estamos vivendo agora. Porque ele diz assim, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. Então temos aqueles que levantam a voz para falar a essas pessoas, como nós conversamos anteriormente, utilizam-se de nomes nobres, falando como missionários, falando como porta-vozes de grandes espíritos, utilizam as suas filosofias, dando suas respectivas interpretações, se colocando exatamente como sendo esses reformadores, como sendo esses messias, fundando de uma forma muito simples instituições que se colocam como representantes do mundo espiritual. E olha a forma forte como o Erasto diz. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Aqui nós temos uma pequena observação de rodapé que fala sobre a importância dessas obrigações nesse momento em que essa profecia se cumpre, né? Essa tradução de Herculano Pires, né? Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita, já desencarnado. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los? E eis aqui então os seus sinais. Aqui então, mais uma vez, nós temos um texto bastante semelhante àquele que São Luís trouxe para nós, falando sobre esses falsos profetas. E aqui Erasto dá para nós essas características desses espíritos, desses indivíduos que se colocam nessa condição de salvadores. Diz assim então, não se confia ao comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Observemos dois pontos fundamentais que são apresentados para nós por Erasto e que nós devemos procurar e observar no nosso mundo hoje. A humanidade passa por esse processo de transformação visando o seu progresso, visando essa melhoria, esse avanço. E dois pontos são fundamentais para que essas mudanças ocorram. Uma evolução moral e uma evolução intelectual.
Se nós percebemos as filosofias espiritualistas que nós temos hoje, quais delas abordam questões morais e intelectuais? Porque o que nós observamos é que essas filosofias fazem promessas sobre o mundo espiritual. Mas de que modo que a humanidade vai evoluir, pensando apenas em onde deve chegar, sem saber como chegar? Então nós vemos hoje, isso não é uma crítica religiosa, nós estamos falando de filosofias, porque há aquelas filosofias que, sem dúvida nenhuma, fazem um trabalho de esclarecimento, fazem um trabalho de aprimoramento moral, mas de um modo geral nós vemos ali a pregação de dogmas, a implementação de dogmas e práticas exteriores religiosas, sem, entretanto, fazer com que os homens se esclareçam moralmente e também intelectualmente. E esse intelecto diz respeito às questões do conhecimento geral, do conhecimento natural, não apenas de conhecimento teológico. Não, porque onde eu estudo, eu aprendo muitas coisas, inclusive na própria doutrina espírita. Muitas vezes nós acreditamos que basta nós conhecermos as obras da codificação ou livros importantes que já é o suficiente. Mas esse conhecimento diz respeito à evolução do nosso próprio mundo. Um conhecimento científico, um conhecimento filosófico, administrativo, em todas as áreas da humanidade. A doutrina espírita, como nós sabemos, ela é capaz de interagir com todas as cadeiras de uma grande universidade. Se nós falamos administrativamente, como por exemplo, você vai falar sobre... Certa vez, só contar uma história para vocês. Eu acabei sendo convidado para falar para alunos de uma faculdade de administração. Acabei não indo porque houve uma mudança de cronograma, depois houve uma substituição, mas na época eu fiquei pensando assim, mas o que eu vou falar para esses alunos? Falar sobre espiritismo, porque a ideia era apresentar a doutrina espírita para essa classe. Era um trabalho ecumênico que estava sendo feito. E aí, então a ideia era exatamente assim, vamos apresentar todas as religiões. E aí então eu fiquei pensando na época, mas o que exatamente eu vou falar para essas pessoas? Eu vou falar sobre o mundo espiritual, falar sobre o que é o espiritismo. São temas interessantes de serem abordados. Mas muito mais do que isso, aí depois veio aquela ideia de fazer aquele planejamento sobre o trabalho, eu tenho que falar sobre a responsabilidade deles, novos administradores, futuros administradores, na contribuição do mundo. Porque a partir da atitude que eles terão, é que nós teremos uma promoção do mundo e, na verdade, a promoção deles próprios. Porque farão um bom trabalho. Não apenas focados na administração material do mundo, mas na condução da evolução intelectual e moral também. Na questão da aplicação ética daquele trabalho, na questão humanitária, construtiva. E de repente a gente percebe que o Espiritismo está falando dos seus valores dentro de uma universidade. Poderíamos falar dentro de uma faculdade de medicina. Beleza. Falar o que para os alunos? E aí então a gente fica pensando em falarmos sobre a existência do mundo espiritual, ficamos debatendo, né? Olha, vocês são médicos, vocês trabalham com o corpo físico, mas vocês não podem descartar o mundo espiritual, e começamos a entrar naquele debate espiritualidade com ciência. E a proposta da doutrina espírita não é essa. Nós não precisamos convencer os cientistas de que existe mundo espiritual num primeiro contato. Basta nós humanizarmos a ação desses cientistas, desses profissionais, moralizando e colocando questões éticas, visando a melhoria do nosso mundo, que o próprio Espiritismo já vai entrar em ação. Então o que nós observamos é que, se hoje as filosofias espiritualistas ficam preocupadas em pregar os seus dogmas, de que forma que isso vai fazer com que o nosso mundo se transforme intelectualmente ou moralmente? Percebemos que nós não precisamos tocar nesses assuntos, porque isso diz respeito às práticas religiosas de cada filosofia.
mas a contribuição que essas instituições vão apresentar para o mundo deve fazer com que, mais uma vez, elas evoluam intelectualmente, não apenas desenvolvendo o seu conhecimento, mas também dirigindo a aplicação desse conhecimento, e também da própria moralização dessas questões éticas em todos os sentidos. Porque hoje nós temos questões de corrupção, falta de ética. Temos questões de ambição, falta de ética. Porque a ambição faz com que o interesse seja pessoal. E o trabalho que é realizado é um trabalho universalista. Então nós podemos observar que se uma religião se fecha dentro dos seus próprios valores, ela muito pouco vai contribuir. Ela vai, sem dúvida nenhuma, adquirir muitos adeptos, crescer ali as suas fileiras de seguidores, mas pregando uma ilusão, porque vai dizer assim: se você fizer parte do nosso grupo, você será salvo. Basta você dar a sua contribuição, não apenas material, mas a sua contribuição com presença, a sua contribuição com o trabalho. A mesma coisa no centro espírita. Não. Se você se tornar voluntário do nosso centro, o mundo espiritual está garantido para você. O seu carimbo para nosso lar está garantido. Não mesmo. Porque, na verdade, se ele continuar se conduzindo assim, na sua vida de um modo geral, pouca diferença vai fazer se ele é voluntário ou se ele não é. Se essa ilusão é passada, podemos ter certeza que a frustração vai acontecer, uma doce, que acaba depois se tornando uma amarga ilusão. Porque é exatamente isso que nós temos. Não. Eu sou espírita, eu frequento o centro espírita, eu trabalho no centro espírita, joia. O que mais você faz? Qual a contribuição que você dá para o desenvolvimento moral e intelectual do nosso mundo? As suas competências profissionais, o seu conhecimento, de alguma forma modifica o cenário onde você se encontra? Nem sempre nós falamos de um conhecimento de uma pessoa que pode transformar o mundo. Temos aqueles que, sem dúvida nenhuma, se destacam, são os grandes cientistas, são os grandes acadêmicos, administradores. Esses acabam se destacando e têm, sem dúvida nenhuma, responsabilidades compatíveis com suas competências. Mas muitas vezes a nossa vida fica restrita naquele nosso pequeno grupo, na nossa casa, na nossa escola, no nosso bairro. Não sou nenhum gênio que se destaca, não, ganhei o prêmio Nobel. Tive ali um reconhecimento nacional, sou uma personalidade que a mídia me procura sempre que precisa de uma opinião. Não sou tão grande assim, mas o pouco que eu puder fazer, ele deve ser feito visando esse progresso. E dentro das questões morais? De que forma que o meu trabalho faz com que as pessoas se sensibilizem na mudança de conduta? E aí então nós ficamos pensando, eu dentro do centro espírita, eu faço alguma coisa com relação a isso? Mas Norma, o detalhe, esses débitos que vão sendo acumulados, como eu falei para vocês, nós temos ali duas questões que temos que analisar. As questões dos atenuantes e dos agravantes. Atenuantes, vamos dizer assim, entre aspas, são as justificativas que você pode dar para amenizar o problema. E os agravantes são exatamente ali as ações que tornam pior o seu erro. Então muitas vezes o indivíduo vive dessa forma, como eu falei para vocês no início, acreditando que está fazendo certo. Como eu tinha dito num dos nossos estudos, na época do Tribunal do Santo Ofício, da chamada Santa Inquisição, nós tínhamos aqueles sacerdotes, aqueles inquisidores, que faziam julgamento das pessoas e condenavam ou absolviam, tentando fazer a coisa certa. Ele acreditava que a grande missão dele, diante de Deus, era pregar aquela filosofia, por mais equivocada que ela estivesse. Quando nós tivemos, por exemplo, a condenação de Jesus, lá pelos fariseus, pelos saduceus, quando eles condenaram Jesus, e a gente lembra que essa condenação foi muito mais uma condenação política do que religiosa, porque a religião naquela época, o judaísmo, não poderia interferir em questões do Estado. Mas eles então, interagindo com o Estado romano,
acabaram condenando e executando Jesus. Muitos daqueles homens acreditavam que estavam fazendo a coisa certa, por incrível que pareça. Os resultados futuros, né, os dramas de consciência e coisa e tal, fizeram com que eles percebessem o equívoco, mas, claro, né, tomados por aquela paixão, por aquela cegueira toda, acreditavam fazer a coisa certa. Um espírito obsessor que se manifesta numa reunião mediúnica, ele justifica a sua vingança acreditando que está fazendo a coisa certa. Um jovem que comete um crime nas grandes cidades, nas ruas, ele faz isso e tenta justificar a sua ação. Então nós temos aqueles que fazem, que erram muito mais pela ignorância do que pela intenção. Agora nós temos, como eu falei para vocês, aqueles que querem realmente tomar aquela atitude para preservar os seus próprios interesses. Aí já é a intenção propriamente dita. Então, quantos de nós trabalhamos, né, nas fileiras do Espiritismo, com amor, com vontade, e nós acreditamos que isso já basta. Não nos demos conta ainda que o conhecimento doutrinário é para nós o combustível para fazer com que esses outros dois, essas duas ações, dentro do conhecimento e dentro da moralidade, se tornem mais intensas e mais eficazes. Só que a doutrina espírita ela tem essa preocupação. Se nós não nos desenvolvermos moralmente e intelectualmente, dentro de todos aqueles compromissos, de todas aquele tempo, né, com reencarnações, com provas, expiações e tudo mais, se nós não nos desenvolvermos, nós não vamos progredir. Então essa, nesse caso, a filosofia, ela é muito clara. Podemos conversar sobre o mundo espiritual, que isso para nós vai ser exatamente aquela motivação, mas a motivação não tira de nós a responsabilidade. Se você quer ir para o mundo espiritual de uma forma equilibrada, se você quer encontrar com seus entes queridos, se você quer se preparar para uma reencarnação melhor, se você quer se tornar um grande missionário, tudo isso para você são incentivos para que você se prepare adequadamente para cumprir essas tarefas. Então eu falo para você, olha, o mundo espiritual é assim, o trabalho é desse jeito, mas é necessário que você faça por merecer. Agora, ao contrário, lamentavelmente nós encontramos isso, as filosofias dizendo, vem para cá que você vai, e deixa o mundo se virar porque o mundo está perdido. Olha só a diferença entre os dois. Uns fazem com que as causas sejam mais importantes que os efeitos. A doutrina espírita valoriza muito mais a causa do que o efeito. Qual é a causa? A atitude. Qual é o efeito? Sua conquista. Outros valorizam muito mais o efeito do que a causa. Qual é o efeito? O mundo espiritual. Como você vai para lá? Ah, não se preocupa com isso. Então essa é a grande diferença. Então, como diz para nós aqui Erasto, ele coloca, como em todas as coisas, aqui ó, para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Então, quando nós falamos das instituições que nós temos no mundo hoje, essas instituições devem ter esse compromisso e os líderes, os representantes dessas instituições, também devem apresentar esses caracteres. Homens de grande inteligência e moralidade para falar sobre questões intelectuais e morais. Do contrário, é mero conhecimento, conhecimento, me fugiu a palavra agora, conhecimento bairrista, vamos dizer assim, que só diz respeito àquelas ideias, mas que pouca contribuição leva para o mundo. Conhece textos, conhece livros, conhece os autores, conhece passagens, mas e daí? No que isso vai contribuir para a transformação do nosso mundo? Essas promessas que são feitas são condizentes com a realidade ou é uma fuga da realidade? Se esquece dos seus problemas e se entrega a Jesus. Não, se preocupe com o seu problema. Jesus para você é a sua motivação.
Ele não vai te salvar das responsabilidades, porque é exatamente isso que é pregado hoje. Arnaldo colocou, né, despender amor a animais, plantas, coisas materiais é reduzir o ápice do sentimento amor a um nível instinto. O detalhe, Arnaldo, é que a ideia do amor para nós ela é ainda bastante incompleta. O amor ele se confunde muito com paixão, mas o amor, mesmo sendo verdadeiro, ele ainda depende da forma como ele nos afeta. Então falar em amor pela humanidade, amor por gente que eu não conheço, amor por pessoas que me ofendem, é algo que nós ainda não conseguimos vivenciar. Porque os instintos para nós são muito mais intensos. Então, na verdade, nós estamos aprendendo esse amor ainda limitado e restrito, porque ele começa o amor pelos animais que nós temos em casa, o amor que nós temos pelos animais da natureza, o amor pelas plantas, o amor pelas pessoas que estão próximas a nós. São manifestações sinceras do amor, mas muito limitadas ainda à nossa capacidade. Mas ela não deixa de ser amor. Seria mais ou menos na época em que os primeiros desbravadores aqui na nossa história, e podemos falar de modo muito mais fácil, né, embora já bastante tempo depois, as grandes navegações. Os primeiros marinheiros, os primeiros aventureiros que se lançavam em além-mar para descobrir novas terras. Então eles estavam, na verdade, descobrindo ainda partes do nosso planeta com o universo inteiro para ser descoberto. Os planetas próximos, as estrelas, as galáxias, o universo, olha quanta coisa para descobrir. E eles estavam descobrindo o quê? Continentes que estavam ali do lado. Que hoje, com um avião, você faz em 5, 6 horas. Mas essas descobertas, elas devem ser descartadas comparadas com as grandes descobertas universais? Não. É o primeiro passo de uma grande descoberta. Para que nós pudéssemos explorar o espaço, nós começamos a explorar terras. Então, na verdade, assim, o amor é a mesma coisa. Ele começa com essas pequenas manifestações. Mas depois, conforme nós vamos nos esclarecendo e ampliando a nossa visão, esse sentimento vai se tornando cada vez mais abrangente. Vemos Jesus, por exemplo, como o representante máximo desse amor universal que o nosso planeta conheceu. Ele já começou amando a humanidade? Claro que não, ele começou a amar alguma coisa próxima a ele. E aí então o sentimento foi se desenvolvendo, como se fosse uma chama. Uma grande fogueira começa sempre com uma pequena faísca. Então, só que para que nós façamos com que esse sentimento se amplie de uma forma muito mais rápida, há a necessidade de nós nos desenvolvermos. E é esse o problema que nós estamos enfrentando no mundo hoje. Porque nós ficando ainda fechados nesse nosso pensamento limitado, esse sentimento que tem toda essa potencialidade também fica restrito a essas nossas crenças. Então nós precisamos fazer com que a humanidade evolua moralmente e intelectualmente para que esse sentimento também acompanhe essa evolução. E é isso que nós vemos no mundo hoje. Esses sentimentos instintivos, passionais, intensos, muitas vezes agressivos, existem exatamente porque nós estamos presos nessa nossa compreensão limitada. O Brás lembrou ali, né, o xamã não tem coragem nem de pisar em uma formiga. Um xamã, um monge budista que tem essa compreensão toda. Estamos tão longe, né, Brás, de falar em pisar em formiga quando a gente ainda se alimenta de carne, de alimento, né, que lamentavelmente são derivados de animais. A Cindizinha colocou, né, no patamar em que a maioria de nós se encontra, o amor ainda pode sofrer, qualquer que seja o tipo de relacionamento, familiar, amizade, afetivo. Sim, porque na verdade o amor ele é um sentimento que exige de nós uma autodoação intensa. E quando você se doa dessa forma, num mundo em que a nossa visão ainda é muito limitada, nós sempre vamos nos deparar com situações de frustração. Porque você se doa compreendendo a necessidade desse amor. E o outro não corresponde. Dentro de casa, na amizade, no afetivo, em todas as situações.
Então, na verdade, nós percebemos que as pessoas vão se fechando cada vez mais. Porque eu me entreguei ao amor. Porque primeiro nós não sabemos amar. O nosso amor ele é um sentimento ainda um tanto egoísta, porque você ama esperando ser amado. Então você se devota àquele amor, e aí o outro não corresponde, e você fala, também não vou amar mais. Ele que se exploda, eu não quero nem saber. Aí você vai tentar amar o outro, sempre esperando essa reciprocidade. E esse amor incondicional, como nós vemos, é aquele amor, por exemplo, de um indivíduo que ama mesmo sendo pregado numa cruz. Olha para aquele que está provocando aquele sofrimento e dizendo, perdoe-os porque ele não sabe o que faz. E de que forma que nós vamos viver esse tipo de sentimento tão intenso no nosso grau de compreensão? Por isso que o amor ele traz sofrimento, porque ele não é vivido da forma correta, da forma adequada. Quando nós aprendemos a amar, não o amor de entregar de cabeça para viver aquela intensidade toda. É o amor de você olhar para uma pessoa e vê-la como um indivíduo que está se desenvolvendo, que está aprendendo. Sim, é essa reciprocidade, Norma. Quer dizer, na verdade, a gente ama muito mais para suprir uma carência nossa do que por um sentimento verdadeiro de autodoação. Porque para que eu possa preencher essa carência, eu preciso cativar o outro. Então eu vou amá-lo, vou fazer grandes demonstrações de amor. Muitas vezes nós somos forçados a fazer essa demonstração. Percebem, por exemplo, nessas datas comemorativas, teremos no fim de semana o Dia das Mães, depois teremos o Dia da Criança, Dia dos Pais, Natal. Quantas pessoas ficam deprimidas nessa época? Não porque falta um familiar, mas porque ele se vê forçado a fazer uma demonstração afetiva, que ele sabe que ou ele não consegue demonstrar adequadamente, ou ele sabe que não vai ser correspondido. E a gente fala assim, o amor faz sofrer? Não. Não o amor verdadeiro. Mas esse amor mal vivido, mal interpretado, mal compreendido, vai gerar em nós um sentimento de frustração. E conforme a gente vai aprendendo assim, não, eu vou te amar mesmo assim. Essa cobrança, esse sentimento de obrigatoriedade é sempre problemático, Sil. Lembra que a gente falou sobre a materialização dos nossos sentimentos? Chega no Dia dos Namorados, aí você dá aquele presente para sua namorada, para o seu namorado, e aí ele olha para você assim, é isso que você me deu? Pronto. Aí já começa assim, minha querida, mas foi o que deu para comprar. Mas para sua mãe você comprou uma coisa diferente. Ou seja, cadê aquele amor? Virou interesse. Então, para nós isso é tão natural, vivermos o amor dessa forma, o amor ainda interesseiro, o amor egoísta, não utilizando a palavra egoísta de uma forma pejorativa, mas aquele amor assim que nós sentimos a necessidade para preencher algo em nós. Então, enquanto nós vivermos dessa forma, esperando sempre uma troca e não uma doação sincera e sem uma resposta do outro, nós sempre vamos sofrer essa frustração. Porque nem sempre o outro vai nos corresponder da forma como nós esperamos. Então a gente vê que essa compreensão da forma de nós vivermos, dessa forma de viver, é o que vai promover essa transformação moral do nosso mundo. Mas para isso nós precisamos nos desenvolver intelectualmente para, por exemplo, conversar sobre esse assunto. Para saber entendê-lo, para observar exatamente a sua aplicação, a resposta que isso pode trazer para nós. André colocou lá em cima, amar é pensar mais no outro do que em si. Sim, é essa doação. Mas mesmo assim ainda tem um detalhe, André, porque quando você fala sobre pensar mais no outro do que em si, a gente tem que lembrar que, na verdade, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente começa primeiro com o auto-amor. Você se ama para você se desenvolver, para você crescer e também fazer crescer. Muitas vezes nós temos aquele que ama mais o outro, e nós temos muitas pessoas que são assim. Eu me recordo de um livro
que trata dessa questão de uma forma muito interessante. Claro que isso não é algo doutrinário, não, mas por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações, aprendendo muito mais com a dor do que com o amor. Quando nós avançarmos, evoluirmos, aí nós vamos aprender com amor. Nesse livro, ele é chamado Os Olhos dos Deuses. Se não me engano, esse é o título. Faz muito tempo que eu li, faz mais de 20 anos que eu li, então, Os Olhos dos Deuses. Ele é um livro que fala sobre iridologia. A iridologia é aquela ciência, ou pseudociência, vamos chamar assim, que faz um estudo das nossas íris. Então ele fotografa a sua íris e vê o desenho dela. E ali vai fazer um estudo não apenas de questões de doenças, que segundo essa visão, se você tem um problema de saúde, ele vai se manifestar na sua íris. E aí então o iridólogo, que é aquele indivíduo que faz um trabalho dessa medicina complementar, ele vai então fazer um diagnóstico. Então na iridologia, muito mais do que diagnósticos, você também analisa a personalidade das pessoas. Cada íris, eram 3 tipos de íris que eram apresentadas, cada tipo de íris mostra a personalidade de um indivíduo. Certa vez, fazendo uma consulta no oftalmologista, perguntei para ele assim, qual é a posição da medicina com relação à iridologia? Aí ele respondeu assim, que a iridologia está para a oftalmologia, assim como a astrologia está para a astronomia. Ou seja, é uma pseudociência que não tem fundamentação científica. Você comparar um astrônomo com um astrólogo é a mesma coisa que comparar um iridólogo com um oftalmologista. Pois é, Regina. E aí então nesse livro, deixa eu continuar o raciocínio, bom dia, professor. Nesse livro então, tinha ali um desenho, isso me foi presenteado por uma amiga, e aí então tinha um desenho de uma determinada íris, que falava assim, porque eles faziam uma comparação entre a mitologia greco-romana, em termos de personalidade, e também a questão moral, a forma de viver de cada pessoa. E aí então, essa íris especificamente, falava sobre aquela questão do Minotauro. Tínhamos ali o labirinto, me perdoem por falta dos nomes, que eu não tenho boa memória para a mitologia, mas nós tínhamos ali então todos os personagens, aquele que entrou para matar o dinossauro, para matar o Minotauro, acho que era o Perseu o nome dele, e nós tínhamos ali aquela mulher que ficava fora do labirinto, passando para ele aquele fio de lã, para que ele não perdesse o caminho de volta. Teseu, obrigado, Regina. Então Teseu estava ali, tinha entrado, se vocês forem lembrando dos nomes, vão colocando aí. Regina, ou Fraterna, eu lembro de fatos, mas eu não me recordo dos detalhes. Então, Teseu entrou no labirinto. Ariadne, obrigado, se dizia isso aí, ó, tá vendo? Ó, pessoalzinho afiado. Então Ariadne ficava lá fora, segurando o novelo de lã. Teseu então amarrou na cintura, eu acho. Amarrou em algum lugar lá e ele foi entrando, enfrentou o Minotauro, já ia falar dinossauro de novo. Matou a criatura e depois ele voltou. Quando ele chegou lá fora, segundo essa parte da mitologia, ele agradeceu a Ariadne e foi embora. E a Ariadne ficou com aquela cara de Mona Lisa triste, esperando que fosse ter um grande reconhecimento, que fosse ser ali o amor da sua vida e coisa e tal, e sofreu essa grande frustração. Nessa história, mostra, de acordo com esse livro, naquela história, personalidades de pessoas que se doam demais e sempre se frustram. Aquelas que, não, eu vou me entregar para a humanidade, eu vou me entregar para um grande amor, eu vou me entregar por outras pessoas que são... Não, a Aracne é outra, né, o Zé? Ariadne eu acho que é outra personagem. Então, assim, eu vou me entregar para os meus amigos, não, vou fazer tudo pelos meus amigos, só que quando eu preciso dos meus amigos, eles não aparecem. Não, vou fazer tudo pela minha família e coisa e tal, porque eu emprestei isso, porque eu fui fazer aquilo, e quando eu precisei ninguém apareceu. Então mostra que essas pessoas com essa personalidade acabam sofrendo muito. Então esse é um tipo de personalidade que vem, por exemplo, trazido nessa história
da iridologia. Agora deixa eu lembrar por que eu falei tudo isso para vocês. Cadê aqui? Dessa parte do amor que a gente falou, né? Que muitas vezes você se entrega nesse sentimento de autodoação, né? Contei tanta história que eu me perdi. Mas já peguei já o fio da meada. Que a gente vê exatamente isso. Esse amar ao próximo como a si mesmo, ele começa primeiro com a autopreservação. Que você pode amar o próximo sem dúvida nenhuma, mas você deve amar a si mesmo. Porque do contrário você se entrega completamente a uma ideia, a um sentimento, a uma relação, e você não recebe em troca. E a culpa não é daquele que te frustrou, que te machucou. A culpa é sua, que depositou nas mãos daquela pessoa expectativas para você ser absolutamente feliz. Sem compreender que o outro também tem suas carências, que o outro também tem suas dificuldades. Então você deve amar ao outro como a si mesmo. Então, primeiro, o auto-amor, você se equilibrar, você se preservar, você saber exatamente quais são suas necessidades, e depois você compreender as necessidades do outro e tentar fazer tudo o que for possível para ajudá-lo, sem se esquecer do amor por si mesmo. Então essa história da Ariadne e do Teseu mostra exatamente isso. É um conto mitológico, mas que traz essa importante representação. O Arnaldo colocou, né, não aparecer é coisa de espírita. É só ficar doente e ninguém aparece para visitas, né? Problema é sofrimento também. O Braço colocou, mas a ingratidão é mencionado na doutrina como uma falha de caráter. Sim, mas essa falha de caráter, Brás, ela vem muito mais por sermos ainda imperfeitos do que pela intenção de machucar o outro. Por isso é uma falha. Se uma falha, não é sua intenção ter essa falha, mas é pelo fato de nós sermos ainda imperfeitos, incompletos nesses valores. Vamos em frente aqui, né? Para a gente não perder o nosso raciocínio, que tem bastante coisa aqui. Vimos aqui então, nesse trecho, exatamente a função dessas filosofias, ou qual é a função que deveria ser essas filosofias e essas instituições e esses missionários, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. Se a proposta dela não alcançar esse objetivo, mas trazer para nós uma promessa, uma fantasia, uma ilusão, essa filosofia é incompleta. E continua. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Então a filosofia, na verdade, ela tem a proposta de moralizar, de transformar o nosso mundo, e não trazer para nós uma visão egoísta de autossalvação sem contribuir para a salvação do outro. Se a ideia for essa, vem para cá se salvar, e deixa que cada um se salve como desejar, prega muito mais o egoísmo do que a fraternidade. Arnaldo colocou, penso eu que amor é dinâmico. Aprendemos a nos amar exercitando o amor ao próximo, e nesse mesmo exercício vamos desenvolver o amor ao próximo. É um trabalho de reciprocidade, né, Arnaldo? Aquilo que você faz para o outro, se você faz para si mesmo, e aquilo que você faz para si mesmo e faz para o outro, é um trabalho um ciclo de desenvolvimento contínuo e dinâmico, sem dúvida nenhuma. Continuando. Outra consideração a fazer é de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram o que sejam. Então é interessante que nós vemos essa facilidade com que nós atribuímos títulos, de nos colocarmos, né, porque eu sou missionário, porque eu sou apóstolo, porque eu sou o médium, né, até mesmo dentro da própria doutrina nós encontramos isso. Porque eu sou o palestrante. Quer dizer, quando eu me coloco como o palestrante, eu já me coloco num pedestal dizendo eu falo e você escuta. E disso nós não temos nada de humildade aí. Então todos esses nomes, esses títulos que nós utilizamos
para enaltecer a nossa missão, já mostra claramente que eu não sou tudo isso. E nós vimos isso de uma forma muito prática no próprio trabalho que o Chico fazia. Quando eu falava, Chico, você é um santo, ele falava, eu sou um capim. Mas Chico, graças a você, eu sou um burro de carga. E quando ele falava isso, não era hipocrisia. Era exatamente para fazer com que as pessoas parassem com esse endeusamento característico de todos nós. Nessa busca de um salvador, nessa busca de um missionário. E ele se via, claro, consciente da sua responsabilidade, do peso da filosofia que ele carregava, da missão de esclarecimento, mas ele via que todos nós também temos as nossas missões. Cada um com sua responsabilidade, de acordo com a sua competência. Ah, mas Chico, você... Adora nada, Hermes. Está vendo só a hipocrisia? Não podemos ser hipócritas. Você me ama, na verdade. Adora é coisa para gente pequena. Então, na verdade, assim, a gente percebe o quê? Essa nossa necessidade que nós temos de buscarmos é a síndrome da ovelha. A ovelha sempre precisa de um pastor. E a gente nunca consegue crescer. A ovelha sem pastor, ela fica perdida. Então, na verdade, nós temos que nos desenvolver buscando a nossa autonomia. Mas enquanto essa autonomia não chega, as ovelhas perdidas pelo mundo, aparecem então os pastores. Não pastores evangélicos, pastores de ovelhas, porque esses pastores nós encontramos no meio evangélico, no meio católico, no meio espírita, islamista, islâmico, muçulmano, budista, não importa qual seja. Continuando. Tirai ainda essa outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Olha só a dureza das palavras de Erasto. Porque eu sou o apóstolo. O que o apóstolo faz exatamente? O resultado do trabalho desse apóstolo é de fato o apostolado, de acordo com a filosofia que ele abraça? Não falamos apenas em apóstolo de Jesus, mas falamos em apóstolo de filosofias. Aquilo que você fala, aquilo que você prega, é condizente com a responsabilidade que você diz ter? O seu resultado contribui para a transformação do mundo moralmente e intelectualmente? Não. Não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Porque o apóstolo imita o modelo. Se Jesus é o modelo, e eu me coloco como apóstolo de Jesus, eu tenho que imitar o seu modelo. A minha conduta chega perto da sombra desse modelo? Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram o que sejam. Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, à sua revelia, e sem o que estivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. É a diferença entre você fazer propaganda, fazer a sua autopropaganda, a sua autopromoção, e a diferença entre você ser percebido por aquilo que você faz. E nós estamos falando, claro, daqueles que se destacam numa sociedade. Eu construo um grande templo, com um grande altar, e eu me coloco nesse altar como representante de Deus. Olha que bela propaganda. Eu trabalho silenciosamente e sou apontado pelas pessoas como aquele que faz. Olha a outra diferença. Hermes, o que Erasto coloca para nós aqui no começo, principalmente nessa fase de transição planetária, e lembremos, nós não falamos aqui de templos religiosos evangélicos ou católicos. Falamos também de centros espíritas, daqueles que se colocam na frente. Isso é uma avaliação global.
sem qualquer tipo de preconceito. Nós vemos muito isso. Enquanto houver dor na humanidade, nós teremos aqueles que apresentarão a salvação. Aqueles que são sinceros, que são verdadeiros, aqueles que fazem ingenuamente e aqueles que fazem por maledicência. É a característica da humanidade. Aqueles que ocupavam postos religiosos estavam sempre do lado dos monarcas, dos líderes. Eram sempre aqueles que tinham um quartinho especial ali. E continua. Os primeiros são humildes e modestos. Os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolo do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem suas imposturas. Então é triste a gente perceber que, como eu disse para vocês logo no início, a filosofia do mercado, a lei da oferta e da procura. Eu ofereço a salvação, qualquer que seja ela, e vou sempre encontrar adeptos que me seguem cegamente sem sequer se darem conta do que estão fazendo. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Aqui a gente fala, claro, daquelas ideias que aparecem Cristos pelo mundo afora. Quantos indivíduos se colocaram como reencarnação de grandes santos, de grandes cristos? A mesma coisa acontece com missionários. Tivemos apóstolos que revolucionaram a história da humanidade. Apóstolos em todas as áreas. E quantos aqueles vêm e se colocam também como apóstolos? Então aqui, claro, são aqueles que fantasiam demais, né? Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um de seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só das virtudes do Cristo, não o mais teremos. E podemos complementar. Se tirarmos uma das virtudes de um verdadeiro apóstolo, ele já não é mais um apóstolo. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade, a caridade, enquanto lhes sobram as que eles não tinham, a cupidez e o orgulho. Notai ainda que, neste momento, existem em muitos países muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João e São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que os exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, obrigado, Santizinho. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certo de que uma terrível justiça os espera. E aqui então, como a gente viu, né, a contundência das palavras de Erasto não passa a mão na cabeça de ninguém. Mostra exatamente sobre essa dificuldade que nós temos hoje, de nos depararmos com esses representantes que nós temos. Durante muito tempo nós vimos, inclusive, representantes mundiais que assumiam essa condição de poder diante de riqueza, diante de grandes templos. Hoje vemos uma posição mais humilde, uma posição mais simples, o indivíduo se reconhecendo como falho e não se colocando na condição de perfeito ou de imperfectível, como foi colocado pelas doutrinas que abraçavam. Então vemos essa mudança
Mas ainda assim, devido a essas tantas dificuldades que nós encontramos, mais uma vez no nosso mundo, as pessoas estão sofrendo dentro de suas casas, por falta de trabalho, não terem um trabalho adequado, por sofrerem tantas frustrações afetivas, psicológicas, pessoas passando necessidades materiais de todas as formas. É falta de comida, é falta de dinheiro, falta de moradia, falta de remédio. E aí então surge aquele e fala assim, se entregue a Jesus que ele vai suprir suas necessidades. E aí então o que acontece? As pessoas se entregam. Porque do contrário elas vão se apegar a quê? Eu assisti a uma série nesse fim de semana, e uma frase me marcou muito. Aliás, como eu sempre falo para vocês, quando eu estou assistindo alguma coisa e aparece alguma coisa que me chama a atenção, a primeira coisa é, eu tenho que guardar isso para falar para vocês. Então falava sobre o ateísmo. Dizia assim que o ateísmo, ele não só não alivia a dor, como ele ainda tira a esperança. Então nós temos assim, o que é para nós a esperança? É aquele sentimento de que alguma coisa vai acontecer positivamente, de que vai mudar a nossa condição. Como todos nós buscamos desesperadamente algo que atenda a essas nossas esperanças, nós buscamos essas filosofias que falam de Deus, que falam do mundo espiritual, que falam do sobrenatural. Porque não acreditar em nada, para nós se torna mais desesperador. Você tem necessidade. Você olha para os homens à sua volta, você olha para os sistemas que nos conduzem, você olha para a sociedade e você pergunta, quem vai satisfazer a minha necessidade? Você não vai encontrar ninguém. Não só porque tem aqueles que são egoístas, que só pensam em si mesmos, como nós vamos olhar aqueles que também estão com necessidades. E aí então nós temos aqueles que se ajudam mutuamente, né? Olha, eu preciso, eu tenho 2 pares de chinelo, eu vou te emprestar um, que pelo menos você protege um dos seus pés e eu fico com o meu protegido. E aí nós temos aquele sentimento de solidariedade. Mas essa solidariedade se torna muito mais intensa quando nós pensamos numa inteligência, num amor supremo que nos dá essa esperança de que se eu fizer alguma coisa, eu terei condições de encontrar algo melhor no futuro. É isso que nós vemos no mundo hoje. Então temos as filosofias sinceras, temos esses corações sinceros, mas encontramos também muitos daqueles que pelo ego, pela vaidade, pela paixão, cometem esses equívocos, conduzindo essas tantas almas para essas decepções, para esses desesperos, e depois assumem responsabilidades. O Zé colocou, né? Por isso eu estou com Leon Denis. Todos precisamos um lar, uma pátria e uma crença, sim. Só que a crença, né, Zé, o grande problema dela é que se ela não for uma crença verdadeira, e você se decepcionar com ela, você perde, na verdade, a própria crença em Deus. E se você não acreditar em Deus, você vai cair exatamente naquele sentimento de desesperança, de você não tem que acreditar. Então o grande problema que nós temos hoje são as filosofias que mostram Deus de acordo com sua perspectiva, trazendo dogmas, trazendo obrigações, trazendo sectarismo, dividindo as pessoas. Então se o único caminho que você tem para encontrar Deus é por aquele caminho, e você não gosta daquele caminho, significa que você corre um grande risco de sequer viver esperando encontrar com Deus. Hoje nós encontramos muitas pessoas que dizem assim, olha, qual é a sua religião? Olha, eu não tenho religião, eu acredito em Deus. São os arreligiosos. Arreligiosos não são os ateus. Prefixo a significa não, é uma negação. Teísmo significa o culto a Deus. Religião é a vivência dentro de uma religião. Então aquele que é arreligioso não é necessariamente um ateu. Ele simplesmente vive a sua relação com Deus do seu próprio jeito, sem obrigações, sem compromissos, sem limitação das suas crenças. E a filosofia espírita é assim. Quantas pessoas disseram, olha,
eu deixei de ser espírita porque ela limitava muito as minhas crenças. Mas a doutrina espírita não tem essa proposta de limitar crenças. Parece que você tem que ter a carteirinha do centro espírita, você tem que estudar somente os livros espíritas. Quem disse isso, sabe quem foi, o Hermes? Foi o Luiz Antônio Gasparetto, que ele era aquele trabalhador das fileiras espíritas. Ele fala isso numa entrevista. Ele diz assim, olha, eu parei de frequentar o espiritismo porque eu tinha uma visão muito diferente do mundo espiritual e o espiritismo me limitava. E Kardec mesmo dizia, a doutrina espírita não interfere nas suas crenças. Você acredita no que você quiser. O que a doutrina espírita te fala é que você é um espírito imortal e que o mundo espiritual tem essas características. A forma como você vai viver sua vida. Lembra que nós conversamos sobre isso? Ah, mas eu sou espírita e eu queria casar na igreja católica. Casa, meu filho, faz o que você quiser. Eu sou espírita, eu posso batizar meu filho? Batiza. Qual é o problema? Exato, fraterno, ele não é uma concorrência. Você não precisa deixar de ser para ser outra coisa. Se você deixou de ser, é porque aquilo já não satisfaz o que você espera. Então, na verdade, nós temos que nos espiritualizar e não nos fecharmos dentro de uma religião. Eis aí a grande ideia, a grande proposta que nós temos que pensar. Fechando por aqui, então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Só para complementar, eu me recordo que quando eu... O sol aqui, mano. Eu me recordo que quando eu fazia a leitura daquele livro, né, Os Olhos dos Deuses, vou colocar para aqui. Estou só ajeitando o nosso cachorrinho aqui. Ele quer tomar sol, ele fica parado olhando para a cara da gente no sol. Então, assim, naquele livro, Os Olhos dos Deuses, quando eu li aquele livro, é interessante que a gente começava a olhar para a pessoa e você conversava com ela olhando nos olhos. Porque você tentava adivinhar o que ela era exatamente, né? Deixa eu ver qual é a cara que ela tem, o que ela pensa. Então acaba ficando quase que uma coisa automática, né? É igual cabeleireiro, né? Cabeleireiro, quando faz um curso, ou uma cabeleireira, ele começa a observar o cabelo das pessoas. O dentista, depois que ele se forma, ele fica vendo os dentes das pessoas. Um estilista começa a observar o que o outro veste. E quando eu li esse livro, eu ficava olhando para os olhos das pessoas para tentar adivinhar o que era, né? Umas coisas malucas que passam na cabeça da gente. Né? Mas isso é só uma curiosidade engraçada de depois que eu li aquele livro, como é que as coisas ficaram. Mas, pessoal, fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Tivemos aqui, então, os caracteres do verdadeiro profeta, complementando aquilo que nós estudamos anteriormente sobre os falsos profetas, né, no nosso estudo anterior. E aqui vimos, então, Erasto, chamando a nossa atenção exatamente para as características daqueles que, de fato, assumem essas missões, assumem por um compromisso moral ou assumem por uma questão de interesse. Essas são as duas grandes diferenças que nós vemos hoje. O Arnaldo colocou, né, baseado nesse texto do Evangelho, Caibar Schutter afirma em parábolas e ensinos de Jesus que Elias, João Batista e Allan Kardec é o mesmo espírito em três personagens. O grande general das mudanças provocadas pelas três revelações, né? Sendo ou não, né, Arnaldo, eu também já ouvi bastante, beijo fraterno, também já ouvi bastante essas histórias, né? Então, como eu sempre falo para vocês, é difícil, né, a gente ficar delegando ou atribuindo personalidades, ou atribuindo missões ou reencarnações para algumas pessoas. Porque a gente acaba se perdendo no principal trabalho que cada um faz, nas características que ele tem, né? Então, na doutrina a gente tem essa grande vontade de fazer com que as coisas... Sim. Então, ficamos observando essa genealogia espiritual, que é algo que a doutrina nos proporciona, né? Mas a gente acaba entrando muitas vezes em conflito, em equívocos também. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Eu vou passar então para André, que vai fazer o encerramento para nós. E em seguida, então, a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Lembrando, mais uma vez, que nós concluímos ontem o nosso livro A Gênese, e nós vamos iniciar a partir de segunda-feira
Deixa eu pegar aqui o nome de novo. São os livros, né, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Deixa eu pegar rapidamente aqui os títulos. Devassando o Invisível, é o nosso primeiro livro. Depois Recordações da Mediunidade. Não, depois Dramas da Obsessão. E em terceiro, Recordações da Mediunidade. Então são esses 3 livros que nós vamos estudar a partir de segunda-feira, né, depois de nós concluirmos esse nosso livro A Gênese, né, um livro bem legal, que trouxe para nós bastante conhecimento a partir desse aspecto científico da doutrina espírita. Então, passando para você, André, vamos